Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Carlos Rezende e antes de mais informações vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Se você quer imóveis de qualidade, pode procurar Teles Machado Engenharia. E não poderia deixar de falar nas imagens de excelente qualidade que a usina Trancoso traz para você, seja de sua obra ou de qualquer evento que você tenha nos seus planos, tá? A WBS Impermeabilizadora pode lhe dar as melhores soluções em impermeabilizações, tá? Queria agradecer aqui pela presença do Carlos Rezende, grande calculista. Não vou falar muito do currículo dele aqui porque a gente vai desenrolar isso na conversa. Muito obrigado pela presença, tá, Carlos? Boa noite, Marcelo. É um prazer estar participando desse evento, né, desse bate-papo. Eu espero que a nossa conversa seja bastante produtiva. Aqui a nossa intenção, Carlos, é trazer realmente esse conhecimento de várias áreas, seja ela ligada diretamente ou indiretamente à construção civil. A gente sente uma grande falta desse tipo de informação, desse tipo de bate-papo, principalmente, muitas vezes, conhecer os profissionais da nossa região, seja de outras regiões, para ter uma referência de quem eu vou procurar, onde é que eu posso tirar uma dúvida e onde é que eu posso procurar determinados profissionais. E a nossa intenção aqui é trazer esse tipo de conhecimento. E para começar, a gente queria saber um pouco aqui quem é o Carlos Rezende, é engenheiro civil, especializado em que aqui para a gente apresentar para o nosso público. Pronto, Marcelo. A história é longa, viu? Temos tempo. Temos tempo. Você quer que comece de onde? Vamos lá. Para sua formação, você é engenheiro civil. Pronto. E de onde surgiu esse desejo aí de se tornar projetista, professor, Pronto. Entre outras atribuições aí? Então vamos começar o histórico aqui. Obviamente você vai me interrompendo aí. Não, fique tranquilo. Vai controlando aí o meu bate-papo. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe em 2003, né? Entrei no vestibular de 99, né? Com 18 anos, né? 17, 18 anos. A escolha de engenharia civil não foi algo tão imediato, mas a gente pode discutir um pouco mais, falando sobre isso. Me formei em 2003, né? Logo após a formatura, surgiu uma oportunidade de se fazer um mestrado, né, na área de solos, né, em geotecnia. Então, eu fui para São Paulo, fiz o mestrado de 2003 a 2005, né? Mas você já tinha interesse nessa área de geotecnia? Não. Como foi? Na verdade, assim... Surgiu um mestrado aí, eu ganhei alguma oportunidade. Como foi que isso aconteceu? Então você queria para essa área vamos dar uns passos para trás. Né? Falar de onde veio essa sementinha de engenharia civil da minha vida. Sim. Né? Meu pai talvez foi o grande semeador, né, dessa ideia, né, na minha cabeça, de forma indireta, vamos dizer assim, porque meu pai sempre construiu, né, então eu sempre me vi adolescente, criança, meu pai indo para a obra, né. Então, assim, até nas minhas férias de ensino médio, 8ª série, 7ª série, 1º ano, 2º ano, nas férias escolares, ele obrigava a gente a ir para a obra. Trabalho infantil. Vamos dizer assim, né? Mas para a obra, para trabalhar mesmo. Não vai dizer que eu vou para a obra para ficar olhando. Não. Era para carregar bloco, pintar a parede, dar a primeira demão da parede, desempenhar prego. Então, tudo você imaginar virar maceira, que naquela época ele virava maceira sem betoneira, então a gente pegava na mão, na enxada. Então, assim, de fato, a gente ia, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. Então, os 3 irmãos sofriam porque nas férias escolares, né, a gente tinha que... Eu sentia a falta da escola. Sentia a falta da escola. O pior de tudo era você ir para a obra, né? E, obviamente, a gente não ia querendo, a gente ia contra gosto. Sim. Né? Porque imagina, as férias, acordar às 6h30 da manhã para ir para a obra. Né? É verdade. Putz, né? E era a gente voltando da obra e os nossos amigos
indo jogar bola, né? Ou indo chamando para jogar bola. Ali, mas você vê como é interessante. Toda história ruim de passar é boa de contar. Claro, exatamente. Eu tô rindo agora porque no fundo, obviamente, meu sucesso talvez na profissão vem tudo daí. Sim, né? Então sim. teve alguém atrás que todo dia de manhã acordava a gente não querendo acordar, mas ele, né, eu não quero saber, você tem que estar na obra. E não, ele ainda dava uma folga, porque a obra começava às 7 da manhã, ele deixava a gente chegar às 8 horas. Né? Então tinha uma horinha aí de... O funcionário dizia porque é filho. Exatamente, a gente sofria isso ainda. Chegava lá na obra, o filho chega às 8, a gente tem que ficar às 7, né? Mas assim, então, na época do terceiro ano, que tem aquela escolha para fazer Sim. o vestibular, né? Eu, como gostava de matemática e física, né? Então, aquela sempre velho, né? Gostar de matemática e física, né? Roteiro batido. Né? Mas na época eu ainda fiquei em dúvida, porque se fazia engenharia civil, porque meu irmão mais velho, o primogênito da família, é engenheiro civil também, né? Trabalha na BC Engenharia, Carlos Francisco. Então, já tinha um filho engenheiro, né? Eu falei, vou trabalhar também na engenharia, né? Não sei o quê. Mas eu gostava muito de informática, aquela época que estava começando a surgir internet, os primeiros CPUs, assim, mais comerciais, né? Fica parecendo que eu tô... eu tenho 50 anos de idade, mas... tem quase. É que o tempo passa muito rápido, né? Então, e os primeiros computadores, assim, no que eu tive contato, era algo que me encantava bastante, né? Aquele negócio, né? Processamento de informação. Então, eu sempre fiquei em dúvida Eu fiquei na dúvida na hora, engenharia civil, processamento de dados ou informática, que na época, e também gostava muito de física. Então, ainda surgiu a oportunidade, assim, no fundo, de fazer física bacharelado, porque era uma matéria que eu gostava bastante do ensino médio. Mas, ainda bem que eu escolhi engenharia civil, né? Então, assim, fiz o curso normal de graduação de civil, comecei a estagiar em obra. Eu era mais ou menos quarto período, então eu estagiei do quarto até o sexto período, na COSIL, em obra, né? Foi algo bem interessante, porque a minha vivência de obra era aquela obra familiar, né? Uhum. Que não tem tanto controle, não tem tanto pragmatismo, né? E aí foi uma outra realidade de obra, assim, uma obra mais gerenciada com a programação, com gerenciamento, com controle. Então, isso foi interessante de ver, né? Mas no sexto período, a obra, assim, eu comecei a ver a situação de obra, assim, era algo legal, né? Se aprende bastante, mas eu percebi que aquilo ali não era assim, eu queria algo um pouco diferente, né? Então, no sexto período, lá na universidade, eu fiz a matéria de fundações, com o professor Demóstenes, né? Que veio a ser, na época, meu chefe, né? E hoje sócio, né? Da Geotech. Quase 20 anos essa história. E durante a graduação, nessa matéria, algo despertou na minha mente, assim. Então, algo assim, me encantou muito. A matéria foi, além da pessoa que o Demóstenes a aula dele, sem palavras, aula fantástica, né? E bastante incentivador, né, do conteúdo. Então, eu falei, eu quero... É algo que me despertou. E aí, naquela fase, ele publicou uma vaga. É até algo interessante, que às vezes eu comento isso para os meus alunos, né, hoje, e até serve tudo de história de vida, né. Na época, o Demóstenes, ele publicou uma vaga de estágio, aí botou na parede lá do departamento, né. Precisa-se de vaga de estágio, né, para a Geotech e tal. É engraçado que na época ele colocou os pré-requisitos, né? Aí botou média 8. Oh! Não. A média foi a menor dos pré-requisitos, né? Aí botou lá média 8, que saiba falar inglês, que saiba que tenha domínio do Office, do AutoCAD e que saiba de preferência a programação. Aí eu, caramba, eu falo, eu não chego nem... Botou lá em cima, né? Eu falei, eu não vou chegar perto desses pré-requisitos, né? E, no medo, eu acabei nem
nem fazendo parte da seleção. Passou um mês, passaram 2 meses, e aí a gente lá na aula, né? Aí eu fui falar com ele, Demóstenes aí, conseguiu preencher a vaga? Ele comentou, ó, ninguém preencheu. Não apareceu ninguém. Ele é um cara da mutacional. Ninguém se inscreveu. Aí, né, eu falei, Demóstenes, aproveitando que ninguém se inscreveu, se você quiser meu currículo, né, que aí eu tenho interesse em participar da seletiva. Aí eu acho que ele estava meio desesperado, né, porque estava precisando do estágio. Já passou. E ninguém se inscreveu, né? E na época, assim, foi bom também, porque já estava na metade do curso, então já tinha tido duas provas das 3. Eu tinha ido bem, porque foi uma matéria aqui. Então, assim, ele viu um aluno interessado. Não tinha os pré-requisitos que ele queria, mas tinha ido bem nas 2 primeiras provas. Eu acredito, esse rapaz, vamos fazer um teste. Fazer uma análise, né? Já que ninguém fala inglês, tirou 8. Né? Já que ninguém apareceu, né? Aí a gente marcou uma data para eu ir fazer a primeira visita no escritório, né? E eu me lembro que ele marcou a visita. Essa história eu conto para poucas pessoas só, viu? As pessoas bem íntimas, né? Eu estou divulgando isso aí para o público maior agora. Ele marcou uma visita, ou marcou a entrevista, tipo assim, às 14 horas, de segunda-feira. E eu lá, como um bom estagiário, né? Cheguei lá 10 para as 14 horas. Né? Então, vou ficar aqui esperando o Demóstenes, né, para a primeira entrevista. Tal. Eu sei que Demóstenes foi chegar lá quase 18 horas. Nossa Senhora! Então, eu fiquei lá quase 4 horas esperando, né? Mas esse atraso, obviamente, ele se comprometeu, apareceu algum problema em obra, então ele teve que acompanhar, né? Apareceu outras reuniões, né? Mas ele está toda hora meio que monitorando, né? Eu acho que, mas no fundo, eu acho que ele fez um teste. Fez um teste. Esse cara vai ficar esperando. Esse cara vai ficar esperando. Se ele ficar esperando, é porque ele quer mesmo estagiar comigo, né? No fundo, eu acho que isso foi uma estratégia dele. Né? Eu nunca cheguei a comentar com ele sobre isso, nem tirar a prova, mas eu acho que no fundo foi uma estratégia. E daí, Marcelo, foram 3 anos estagiando na Geotec. Né? Então, assim, e durante esse estágio na Geotec, foi onde, assim, despertou o desejo maior ainda de ser projetista e trabalhar na área de geotecnia, né? Então, que é uma área que, assim, obviamente, me encantou mais e mais ainda. E aí, durante esse período do estágio, por um lado também foi bom que o Demóstenes é um cara muito, muito sacado, né? Então, assim, ele incentiva muito o aluno a continuar os estudos. Procurar conhecimento. Então, assim, a Geotec é uma empresa hoje, e é claro, tudo que eu aprendi, eu tento passar para os meus estagiários, todos os estagiários que já passaram lá na empresa e os atuais, né? A procurar conhecimento, né? Porque, assim, a engenharia civil, quase tudo já está publicado, né? E aí, é claro que a ciência está andando, a tecnologia está andando, mas quase tudo do que você precisa está publicado já. Estão nos livros didáticos, nos artigos científicos, sim, nas dissertações, nas teses de mestrado, doutorado, né? Então, assim, e obviamente com a internet hoje em dia, aí virou covardia. Então, assim, procura conhecimento. Então, é um tempo que você, em nenhum momento você pode falar, não, eu gastei meu tempo. Todo o tempo que você gastar com conhecimento é investimento, né? É ganho. Então, foi aí que, quando eu me formei, eu falei, não, eu preciso, obviamente, continuar estudando. Né? Na época surgiram algumas propostas de emprego, né? Mas e o mercado na época não estava aquecido, como a engenharia civil uma montanha russa, sim, né? Sim. Alto de baixo, então você tem aqueles ciclos de alto e ciclos de baixo. Então, quando eu me formei, não estava num ciclo de baixo. As propostas de empregos não eram tão interessantes, ainda bem, porque, claro,
se tivesse uma proposta de emprego muito boa, talvez... Sim, o Rio não ia ter corrido quando correu. Eu teria desistido, talvez, de morar fora, porque na época... aquele negócio, né? Sair de Aracaju, morar fora, morar sozinho, né? Então, assim, sempre é um desafio. Mas ainda bem que, graças a Deus, aí vamos falar assim, a palavra correta, eu tinha um grupo muito bom de estudo na universidade. Então, eu, Igor Pereira, Luiz Cláudio, Renoir, Marcos Vinícius, então, todos esses que hoje é todo mundo bem sucedido, graças a Deus, a gente, vamos encarar isso. Então, na época não tinha avião, mas avião era muito caro. Então, ninguém pegava avião como se pega hoje, né? Sim. Então, na época a gente fez as provas, a gente tentou as provas em várias universidades, graças a Deus também a gente teve sucesso em muitas. Então, a gente, vamos para onde? A gente combinou o seguinte, na época, a gente vai para aquela universidade em que a maior quantidade de pessoas do nosso grupo passou, né? E é legal que lá em São Paulo, a gente prestou lá na USP, né, na Politécnica, que era referência no Brasil antigamente, como também é hoje. Então, todo mundo passou na prova. Então, vamos para lá. Vamos morar em São Paulo. Mas para o mesmo... Isso aí é para o mestrado? Pronto, aí o mestrado tem várias... isso no mestrado, né? Aí no mestrado todos foram para esse mestrado ou cada um escolheu? Não, todo mundo para a USP, para a Politécnica, só que o mestrado em mestrados diferentes. Certo. Né? Luiz Cláudio, Carlos Renoir e o Igor Pereira, eles passaram em estruturas, né? Eu fui o único corajoso que fui para uma área diferente de estruturas, né? E aí eu fui para a área de geotecnia. Só que no mesmo prédio, no mesmo campus, né? O ensino é no mesmo local, né? Só que, obviamente, cada um vai estudar matérias diferentes em função de cada área. E aí, vamos comprar passagem. Então foi todo mundo para a rodoviária nova. Naquela época não se comprava passagem pela internet. Sim. Né? Então, assim, para você ver que nós fomos um pouco desbravadores na época. Então foi todo mundo para a rodoviária, compramos passagem na época afinada São Geraldo, né? Que era uma empresa que fazia o transporte rodoviário interestadual. E aí fomos 2 dias viajando daqui para São Paulo. 1 dia e meio, quase 2 dias. Isso sem saber onde ia ficar ou já tinha... Isso foi interessante, porque quando eu tinha uma amiga em comum, que recém-casada, e ela tinha um apartamento em São Paulo, e aí a gente fomos 4, ficamos praticamente 1 mês no apartamento dela, imagine. Ela recém-casada? Recém-casada, recepcionando 4 homens. Recepcionando 4 homens. Mas ela, assim, até hoje, Regina, eu agradeço muito. Então a gente ficou... Na verdade, eu falei, Regina, a gente vai ficar no máximo 1 semana, que é o tempo de procurar um corretor, né? E encontrar um apartamento. Só que em São Paulo é tudo muito difícil, assim, naquela época. Tem um contrato, imagina, contrato tem que assinar, tem que ir em cartório. E aí tem que ter um fiador, tem que mandar para Aracaju, para um dos nossos pais serem fiador. Então, assim, era um processo um pouco demorado. Mas, assim, foi 1 mês... meio que sem teto, e aí depois desse primeiro mês ele se mudou, então começaram as coisas desenvolverem de forma natural. E foram 2 anos e meio fantásticos, né? Uma convivência perfeita aí praticamente com todos os amigos aqui de Aracaju. A gente fez um trabalho magnífico, vamos dizer assim, lá na USP, e foi bom esse trabalho porque a gente abriu muitas portas para os alunos futuros, né? Então, eu até brinco, a gente abriu uma porta para os próximos alunos. Não foi à toa que depois da gente, vários alunos, né, conseguiram oportunidades muito boas, né? Até hoje... despertar esse interesse, né? Pô, o cara já foi, deu certo, isso, claro. Até hoje, né, eu tenho muitos amigos lá na USP, e os professores, eles me ligam, Carlos, estou precisando aqui se tiver de aluno bom para me indicar, pode vir que aqui tem bolsa de estudo para eles, tem. Então, assim, é algo que eu acho que todo ano, 1 ou 2 alunos aqui que eu indico, ou que são indicados, né, vão para São Paulo fazer mestrado, doutorado. Então, muito legal. A grande maioria não volta porque, assim... Já encontra oportunidade. Porque São Paulo, assim, é aquele negócio, é outro mundo, né? Então, a pessoa querendo estudar
e sendo um aluno responsável, um aluno bom, vão aparecer muitas oportunidades, né? Então, muitas empresas de São Paulo, eles vão atrás dos alunos da USP exatamente para poder, sabe que ali tem uma matéria boa de qualidade, né? Uma matéria-prima de qualidade. E muitos ficam, casam, vão morar em outro país também, porque normalmente a USP também tem um vínculo muito grande com universidades de outros países. Então, quem quer ganhar o mundo, expandiu, quem né? quer expandir, Facilitou essa ligação. Facilitou. E também, assim, quando eu fui, tem que dar também méritos, que a nossa turma, nós 4, né? Nós não fomos os primeiros, né? Tem até o N, hoje ele é professor da Universidade da UFAL, ele talvez foi o primeiro, que foi um sergipano, né? Foi para a USP, foi um aluno que ganhou, tipo assim, melhor aluno da época. Então, eu me lembro que quando eu cheguei lá pela primeira vez na USP, aí teve a secretária, né? Qual é o seu nome? Tal, Carlos. Você veio de onde? Sergipe. Sergipe, a cidade de Wayne. Então, assim, Sergipe era dado como a cidade de Wayne. Então, quando eu conversava com meus colegas, eu falava, a gente não pode deixar a peteca cair. Então, assim, veja, a responsabilidade aqui... o N abriu as portas para a gente. Então, a gente tem que fazer com que as portas permaneçam abertas para os próximos alunos que vierem, né? Então, assim, foi muito bom porque, assim, foi uma experiência fantástica. Aí veio... Terminei o mestrado, né? Aí tiveram também algumas oportunidades para trabalhar em São Paulo. Mas ficou em São Paulo ou decidiu voltar? Saudade de casa? Tiveram oportunidades para poder morar fora também. Meu orientador queria que eu fosse fazer doutorado na Espanha e aquela história toda. Eu falei, rapaz, 2 anos e meio quebrado, não tinha nem dinheiro nem para comprar um Danone no supermercado. Aí foi uma época que o Demóstenes entrou em contato comigo, porque a engenharia já estava... Quando foi isso? 2003, 2005, 2006. Né? Aí o mercado já estava começando a aquecer. O Demóstenes falou, se você tiver interesse, você volta para Aracaju e aí eu abro a sociedade com você. A empresa, quem fundou foi o Demóstenes, a Geotec. Mas ele estava meio sozinho aqui, né? Ele sozinho, com alguns estagiários, aí talvez ele queria um braço direito mais... Dividir essa responsabilidade. Para dividir as responsabilidades. Então, em 2006, ele me chamou. Vou juntar o útil ao agradável. Vou voltar para minha cidade. Né? Dividir uma sociedade. Eu vou entrar com o quê? Como é que eu vou fazer essa sociedade? Entrar com você. Ele não só traga o seu cérebro. Pronto, foi exatamente isso. Vem assim, que a gente decide. Eu não tinha R$1. Vou ser bem sincero com você. Eu voltei para Aracaju, não tinha R$1 no bolso. Né? Nesses 2 anos... morando em São Paulo, 2 anos e meio, para você ver que as coisas hoje, o pessoal não, assim, é importante todo mundo passar por dificuldades para valorizar o futuro, valorizar o dia a dia, né? Então, assim, nesses 2 anos e meio, eu acho que eu vim para Aracaju uma vez de avião, eu acho, né? Eu vinha normalmente a cada 3 meses, né? 3 meses, 4 meses. Mas é aquele negócio, São Geraldo, 2 dias para ir, 2 dias para voltar, então assim... Passava 2 dias aqui, Exatamente, muitas vezes isso. Eu passava, tipo assim, era um feriadão, então era 2 dias viajando, 2 dias aqui, 2 dias na estrada do que aqui. Né? Então dava nem... Chegava em casa, não dava nem para curtir um pouco a família, né? Mas era isso, assim... foi muito gratificante todas as decisões que eu consegui. Claro, também não sei se tivesse seguido outros caminhos, para onde eu iria, mas sei que... O bom é que esse deu certo e você valoriza cada etapa. Uma coisa que eu costumo falar, que isso tanto nos aspectos profissionais como de vida. Quando você tomar uma decisão, não fique pensando no outro caminho que você poderia escolher. Não. Encara, né? Jogue, vista a camisa da decisão que você tomou e entre de corpo e alma, né? Para não ficar aquele negócio, não ficar remoendo uma decisão. Sim, eu concordo. Né? Se você entrou e quebrou a cara... E quando entra de cabeça, entra para dar certo, entra para dar o seu melhor... Se entrou, quebrou a cara, meu amigo, isso vai servir de aprendizado, né? Se entrou e deu certo,
Então tá tudo certo. Aí eu voltando para Aracaju, aí Demóstenes abriu as portas da Digifotech novamente, né? Agora obviamente como engenheiro. Sim. E aí nisso foi 2006, nós estamos em 2022. Só abrindo parênteses, você vê como 16 anos, né? Como Hoje no Digifotech. o pessoal às vezes lida com estágio, e uma coisa que você falou aí, e que é recorrente também comigo, os estagiários acho que não estão sendo vistos e nem estão sendo analisados, porque o gestor não está o tempo todo ali acolhendo, tirando alguma dúvida. E eu passo por isso. Eu tenho estagiários que eram muito competentes e quando eles se formaram não existia a oportunidade. É isso. E eu tenho exemplos aí 5 anos depois, eu tá ligando para aquele cara que foi meu estagiário. Bicho, tá fazendo o quê? Rapaz, não tô na área, mas venha, você não é formado? Vem trabalhar comigo que a gente vai fazer dar certo. Isso já aconteceu com 3 estagiários agora, esse ano, com 3 estagiários meus que eu tive há 5 anos atrás. Então surgiram as oportunidades, fizeram um trabalho bem feito como estagiário. E eu acho que o pessoal que está assistindo aí, que trabalha com estágio, acha que não, aqui ninguém está me vendo, esse trabalho não é importante. E não é ao contrário, a gente está sempre observando. Claro que, assim, obviamente tem estágios, é uma coisa que eu às vezes tento passar isso para os alunos. Às vezes você não se preocupe em estar no estágio preocupado com o valor que você está recebendo mensal. Às vezes o cara está com um estágio lá, recebendo, sei lá, 400, 500 reais. Aí troca de estágio porque o outro vai pagar de 600 reais. Ou não é isso. Conhecimento. Você tem que procurar conhecimento. O que está lhe agregando, né? Às vezes você está no estágio lá 6 meses fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, o que ali você está fazendo ali? Você não está fazendo nada, você está perdendo seu tempo. Né? É melhor você estar em casa estudando para as matérias, se dedicando para o conteúdo básico da graduação, do que estar estagiando. Além de estágio, onde vai estagiar, onde vai estagiar. Né? E dentro do estágio, procurar, obviamente, que cada estágio você pode se enquadrar em vários setores, né? Da empresa ou do órgão. Né? É não se esconder. Né? É você dar as caras. Né? Eu estou aqui, eu quero fazer isso. Né? E até mesmo reclamar, se for o caso. Eu tô aqui, mas estou insatisfeito. Procura seu coordenador de estágio, procura seu chefe imediato. Eu quero que você me provoque, né? Então, assim, porque, vamos lá, você precisa aprender. Pô. Se você estiver no estágio simplesmente pela remuneração, né? Então, assim, eu aconselho, procure outro estágio. Né? Procure outro estágio e eu me lembro que tem um colega na faculdade que eles se vangloriavam porque estagiavam em 3, 4 lugares, porque ganhavam 3, 4 vezes. Mas em estágios completamente diferentes do que se queria, do que se pretendia. Não tinha um objetivo final. Não tinha um objetivo fixo, assim, uma meta, um foco. Né? Essa área aqui é muito ampla. É muito ampla, então... Também, assim, foi um caso à parte. Assim, mas, por exemplo, quando eu estava estagiando em obra, quando eu fui falar com o engenheiro para pedir a demissão, até foi com o engenheiro Elias, lá da Jota. Elias foi, na época, era meu chefe. Obviamente eu fui um pouco assustado, né? Eu fui assim, vou pedir demissão de um estágio, né? Então, assim, para mim ali não era um negócio, assim, muito normal. Mas eu estava focado. É aquele negócio, eu entrava de cabeça, vou tomar uma decisão aqui, pode ser bom ou ruim, mas eu estava focado em acreditar, eu estava acreditando naquela minha decisão. Então, é o que eu falei. Acredite nas decisões, assim, tente estudar a decisão de forma, obviamente, planejamento, mas tente focar. E na época Elias foi muito, muito, muito correto comigo, né? Carlos, tente terminar as tarefas que você começou, né? Até para passar as tarefas para um outro estagiário que está chegando. Eu falei, não, Elias, não se preocupe que quanto a isso eu não vou deixar na mão. Então o Demóstenes lá me deu 15 dias de prazo, né, para poder fazer esse meio de campo. E foi. Então, assim, aquele negócio. O estagiário também precisa tomar decisões. Sim. Não adianta ele ficar 4, 5 anos na faculdade achando que ele ali está tratando como sendo um aluno simplesmente. Mas não, também tem que amadurecer, né? Não adianta também ficar muito esperando as coisas acontecerem. Concordo. Né? Esperando ser levado pela vida, né? Concordo. Então tem que tomar algumas decisões. Tomar decisões. É importante a pessoa tomar decisões. E
toda essa parte assim, Carlos, você falou aí, parou na Geotech. E aí, hoje você trabalha com projetos de fundação para uma grande parcela do Brasil. E como foi iniciar nessa parte de calculista? Existia um medo inicial? Hoje faz fácil. Hoje Então, o que acontece? Claro que o que a gente aprende na faculdade, pelo menos a universidade, ela tem uma formação muito interessante, ela dá para o aluno uma formação muito interessante, mas o estágio sempre complementa, né? Na verdade, assim, às vezes a universidade você aprende coisas isoladas, né? Matérias isoladas, mas para se desenvolver um projeto, para se elaborar um projeto é algo muito disciplinar, então você tem que agregar, né, aqueles conteúdos que você aprendeu em matérias isoladas num produto maior. Né? Então você tem que fazer as sinapses, né? Sim. Entre as conexões, entre os conteúdos que você aprendeu nas diversas matérias para poder elaborar um projeto como um todo. E todo projeto, a maioria dos projetos, principalmente os projetos geotécnicos, que eu costumo, talvez foi a área que eu fiquei mais apaixonado, porque talvez a geotecnia, os projetos geotécnicos, são projetos que envolvem é um projeto multidisciplinar. Então você não consegue falar de geotecnia sem falar de estruturas. Você não consegue falar de geotecnia sem falar em terraplanagem. Você não consegue falar em geotecnia sem falar da compatibilização com instalações. Então, tudo ali tem algumas conexões. E no estágio, obviamente, eu cheguei na Geotec muito cru, né? Só como básico do básico da graduação. E lá eu fui vendo como ocorriam essas sinapses, essas conexões. E o Demóstenes, obviamente, sempre bastante prestativo, né? Sempre paciente, né? Por vida ele é. E aí ele me formou, né? Então eu cheguei lá uma pedra muito bruta, vamos dizer assim, e com o tempo ele foi me lapidando. E claro que, voltando um pouquinho, como tudo na vida, a Geotec no começo era Demóstenes e 2 estagiários. Né? Eu e o Gustavo, que na época estagiava muito comigo. E na época a gente fazia um projeto por mês, vamos dizer assim, 2 projetos por mês. Sim. Chegaram momentos que nem salário para pagar os estagiários, praticamente a gente fechava a conta. Então, assim, era um negócio, era uma sementinha. Como tudo na vida, desculpa, como tudo na vida, as coisas precisam começar devagarinho. Precisam começar, é um embrião. Sim. Né? Então, tinha uma fase de processamento de informação, então as coisas eram com mais calma. Né? Então, foi aí que começou, o aprendizado foi consolidando. E aí, obviamente, empresa pequena, começa a chegar os projetos pequenos. Né? Na medida que o cliente vai ganhando confiança no projetista e nos projetistas, né, começa a chegar naturalmente projetos mais complexos. Né? Então, é algo natural. Então, no começo você se sente desconfortável em fazer um projeto pequeno. E esses clientes que são pequenos vão se tornando grandes. Os clientes pequenos vão transformando em clientes com grandes potenciais. Né? E aquele negócio é muito do boca a boca. O projetista, costumam falar, você não vai contratar um projetista, não só um projetista, mas um médico. Eu costumo falar, você não vai procurar um médico no Instagram, né? Você não vai, eu vou fazer uma consulta, vou procurar um médico que tem mais seguidores no Instagram. Eu acho que não é por aí, né? Então, assim, da mesma forma, um projetista, você precisa ter um certo respaldo técnico, né? E é uma profissão que é muito do boca a boca, né? Você vai, né? Então, e também, assim, o projetista ele vai amadurecendo com o tempo, né? Então, como qualquer outra coisa. Um dia desse, às vezes, para passar para um estagiário ou para o nosso engenheiro lá, algum projeto antigo, quando eu abro um projeto de 15 anos atrás, eu tenho vergonha. Eu fiz esse projeto, eu tô com vergonha de mostrar para vocês hoje.
Então, assim, é um processo de amadurecimento, tanto técnico como global, né? Pessoal também. Então, com o tempo, os projetos foram cada vez mais chegando novos projetos cada vez mais complexos, né? E também existe aquele negócio, a formação. Quando nem tudo você conhece, né? Tá longe disso. Né? Tá muito longe disso. Com certeza. Então, assim, quando você agrega pessoas comprometidas, cada pessoa da sua equipe ali traz algo novo, não é? Quem é a Geotech, se fosse só eu e Demorges, não seria nada, né? Então, cada estagiário que trabalhou lá, cada profissional, cada técnico, cada engenheiro que passou por lá, e vai agregando muita informação para a gente. Então, isso é que é interessante, né? Se eu pudesse, todo mundo que passou na Geotech, eu pudesse abraçar e deixar, não, aqui você não vai sair da empresa, vai ficar aqui. Seria perfeito, né? Claro que a empresa trabalha muito com fluxo de mercado, né? Não consigo agregar todo mundo que eu quero, né? Até porque as pessoas chegam e também querem alçar as pessoas querem alçar novos desafios, a gente incentiva muito, ó, todo estagiário que chega lá, eu falo, se você quiser seguir a carreira, faça um mestrado, né? Não, mas eu não tenho interesse em ser carreira acadêmica. Bom, o mestrado não necessariamente, na época que eu fiz o mestrado, eu nunca pensei em ser professor, né? Eu fiz o mestrado para poder agregar valor, para poder aplicar em projetos. Quando eu pensei, eu não tinha nem maturidade na época, você vê, quando eu pensei em que o mestrado me daria uma oportunidade, abriria portas para possibilitar eu lecionar numa faculdade, né? Então, sim. Mas assim, eu não tinha esse perfil muito de dar aula, porque assim, eu sempre fui um cara muito introvertido, gostava muito da aula particular de matemática, física, às vezes na oitava série, no primeiro ano, para poder ganhar aquele dinheirinho, para poder no final do mês conseguir comprar uma coisa para mim. Não precisar bater uma maceira para o pai. Exatamente. Às vezes eu queria ir para uma festa e não tinha dinheiro nem para dividir a gasolina com um amigo. Então, aquele dinheirinho assim, de aula particular sempre me ajudou. Mas para dar aula numa universidade, num público, com 30, 40, 50 pessoas, né? Então, assim, sempre foi algo um pouco desafiador para mim. É claro que com o tempo as coisas aparecem, você também não pode ter medo, tem que encarar, tem que melhorar, né? Tem que melhorar a forma de falar, a sua atitude como professor, sim. Porque ali você é um exemplo para o aluno, teoricamente, né? Então, assim, aí na Geotech, né? Vamos voltar, né, ao assunto. Até hoje chegam projetos desafiadores, né? Projetos que, e agora? Para onde eu vou? Né? Mas aí é a importância de você ter pessoas do seu lado multidisciplinares. Então, a gente senta numa mesa, vamos se reunir aqui, e aí, o que você acha? Qual o caminho correto? Vamos por aqui? Vamos por cá? Não. A gente sabe por onde ir, mas não sabe como chegar. Então, vamos pegar na literatura o que é que tem de informação sobre isso. Vamos procurar nos artigos científicos, nos congressos, né? Então, a gente vai atrás da informação. Alguém já fez algo parecido. Por onde esse cara fez? Então, assim, a gente acaba, claro, um processo de criação, né? Projetista tem muito isso. O pessoal aí que assiste muito televisão, as grandes obras aí espalhadas pelo mundo, acontecem grandes desafios, seja na construção de telhados, de fundações, sim. Que precisam. E realmente acontece muito esse tipo de estudo, para encontrar soluções. E assim, e aquele negócio, na engenharia, dificilmente existe apenas uma solução, né? Sim. Então, existe normalmente, cada cabeça ali vai desenvolver um projeto, uma solução para aquele problema, né? Só que o papel do engenheiro qual é? É encontrar a solução, teoricamente, mais econômica e segura. Sim. Né? Então, a gente às vezes vai para um lado, tem uma solução, depois vai para o outro lado e encontra outra solução. Tem reuniões com os clientes, e agora? Qual que vocês acham? Não, vamos verificar a questão a viabilidade econômica das soluções, a viabilidade técnica. No mercado, existe técnica, alguém que faça isso? Existe, mas esse cara que faz isso aqui está lá em São Paulo. Para trazer ele para cá vai custar X.
mas eu tenho um cara aqui que faz, não uma solução tão boa quanto, mas custa Y. Aí vai o velho estudo de viabilidade, né, para saber no final qual a decisão a ser tomada. Então, assim, é um processo, né? Então, assim, os projetos em si, eles precisam ser pensados dessa maneira, né? Então, e aquele negócio, quanto mais gente envolvida, gente, obviamente, proativa, a tendência é de ter um projeto de melhor qualidade. E como é lidar, Carlos, hoje eu vejo o mercado da construção civil com algumas dependências. Aí já falei aqui até com os profissionais. Eu acho que, claro que tem os profissionais muito comprometidos e que a gente sabe que são limitados, assim, em quantidade desses profissionais. E tem profissionais que executam não tão de acordo com o projeto. Como é lidar com essas situações? Quais são as ações que vocês tomam? Existe algum tipo de ação precavendo Isso. É o que acontece. Vamos imaginar aqui, vamos pegar um caso, um exemplo de um projeto. Então, assim, quando se vai iniciar um projeto, qualquer projeto de geotecnia, né, pode ser fundações, barragens, né, contenção, obviamente você tem vamos dizer assim, uma fase de campo, que é a prospecção de campo, né? Então, vamos imaginar que eu preciso fazer uma série de ensaios, né, para obter informações daquele terreno. Então, eu preciso de uma empresa, né, que domine, né, a execução desses ensaios de forma correta, né? Porque fazendo paralelo, eu gosto de fazer o paralelo com a área da medicina. A gente faz muito aqui. Porque a gente precisa ter boas referências. E, infelizmente, a área da engenharia nem sempre é uma referência boa. Como, às vezes, o pessoal de medicina, eles têm protocolos. Eu gosto muito dessa palavra protocolo. Por que protocolo? Protocolos são rotinas que a pessoa deve adotar na sua vida para a pessoa não fugir do passo a passo correto, né? Eu gosto muito também da aviação. Um avião não decola sem seguir N protocolos. O piloto lá, antes de ligar o avião, ele vai checar, né, 250 mil botões, né, processos, parâmetros, antes de decolar o avião, né? Eu queria que a engenharia fosse assim, né? A gente seguisse melhores protocolos, né, para a pessoa dar um passo para frente, né? Hoje tem muito amadorismo, muito empirismo, né? Muito sobre isso. Muito empirismo e, claro, em obras pequenas até aceita certos empirismos, mas, obviamente, na medida que você dá um passo maior, às vezes esses empirismos vão ter um impacto grande lá na frente. Então, assim, voltando lá para os ensaios, então eu preciso de uma empresa que domine aquele processo, né? E, obviamente, o cliente vai procurar empresas para fazer aquele primeiro passo, né? Aí você vai encontrar empresas de boa qualidade, empresas de ótima qualidade, empresas de péssima qualidade, né? E aí o cliente muitas vezes procura a empresa de péssima qualidade, porque é o mais barato. Barato, né? Entre aspas. Então, assim, vamos imaginar aqui, você vai num médico, você vai ter que fazer um hemograma, um raio-x, né? Enfim. O que acontece se você for procurar um laboratório que cobra lá R$50 para fazer o hemograma completo e outro cobre R$10? Esse de R$10 vai ser um negócio meio estranho, né? O cara está cobrando 50. E será que vale a pena? Eu já vi muitas vezes você levar um exame de um determinado laboratório para o médico, o que é que o médico faz? Não. Você vai ter que repetir o ensaio. Vá nesses laboratórios aqui, algum desses. Claro que vamos eliminar isso se tiver alguma relação comercial, porque a gente já está fugindo assim, obviamente, não quero nem entrar nesse mérito, né? Tem que trabalhar com o que é justo. Então, assim, por que o médico às vezes fala isso? Porque ele sabe que
os protocolos daquele ensaio muito barato não foram seguidos. Então, a interpretação de um diagnóstico que ele vai dar para o cliente não vai ser dos melhores, né? Claro que ele está tratando com vida, mas na engenharia civil ele trata com muita vida também. Muito mais. Né? Então, assim, então, nesses 20 anos de Geotec, a gente já apareceram muitos aventureiros, né? Fazendo fundação, fazendo contenção, fazendo ensaios. Mas a tendência desses aventureiros, eles da mesma maneira que chegam, eles desaparecem, né? As empresas sérias tendem a permanecer no mercado, né? Claro que você precisa, vamos dizer assim, de uma visão, né? Saber quem é o aventureiro não em todo o processo, né? Então, os clientes, normalmente, os clientes nos pedem indicações de empresas parceiras, né? Certo. Obviamente, sem nenhum fim, nenhuma relação comercial. Nosso papel da Geotec sempre é um papel de consultor. Então, a gente está ali sempre defendendo o papel do cliente, né? Olhando a visão do cliente. Então, a tendência é a gente sempre indicar empresas que a gente tem um histórico de confiança. Não quer dizer que daquele dia para o futuro não vai ocorrer algum problema, né? E quando a gente não tem esse parceiro perto, a gente indica parceiros de outros estados, né? Teve uma obra aqui que a gente está projetando, nós projetamos, que não tinha equipamentos, né, nem no Nordeste. Então, nós tivemos que correr juntamente com o cliente de um equipamento que conseguisse fazer aquele determinado tipo de estaca no eixo Sudeste, né, Sul-Sudeste. Então, a gente procurou algumas empresas do Sul e do Sudeste que, obviamente, também com referências, que conseguisse fazer aquela fundação. E aí foi. Então, assim, você tem também se juntar com aquelas pessoas que vão lhe agregar valor, né? É aquela velha história que eu também costumo falar muito para os meus alunos, ó. Vamos deixar a amizade de lado, vamos deixar a familiar de lado. Quando eu gosto muito de fazer uma analogia aí com futebol aí. Quando eu vou jogar bola no time, ou quando eu estou escolhendo um time para jogar comigo, eu não vou escolher aquele cara que é dono da bola. Escolher o melhor jogador. Eu quero o cara que faça gol. Eu vou escolher o cara que faça gol. Eu vou escolher aquele cara que vai passar uma bola redonda para mim. Eu quero ganhar, Eu quero ganhar. Então, não vou ficar escolhendo o cara só porque ele é meu amigo. Não, dentro da quadra ou dentro do campo. É uma batalha. É uma batalha. Né? Então, a nossa vida profissional... Também. É uma batalha, todo dia tem que matar, né? Tem que matar um leão aqui para poder jantar. Sim, então, assim, eu preciso me juntar com pessoas que agregam valor, né? Eu recebo todo dia indicação para trabalhar, de estágio, de engenheiro, de prestador de serviço. Eu falei, mas tem que ter referência, né? Infelizmente, eu não gosto muito de indicar, né? Mas se eu estou indicando... Porque aquele negócio, quando você indica um profissional, você fica parecendo que está meio que amarrado com a indicação, né? E parece que fica um pouco mesmo, né? Não é? Às vezes, sempre alguém se fala, indicou porque é parente, indicou porque... Então, assim, por isso eu evito indicar. E quando eu indico, eu tento indicar aquela pessoa, aquele profissional que, pelo menos, eu tenho um histórico de boas obras, de bons exemplos, né? De bons costumes, né? De bons resultados. Então, eu acho que não se deve misturar, né? Sim. Eu concordo. Indicar essa relação. Eu concordo. Nesse muitos anos de profissão, assim como em qualquer outra profissão, a gente aprende com os acertos, com os erros. E como é passar por determinados erros nessa determinada área. Isso. E quais assim, se você puder citar ou um ou mais de um desafio que você já passou assim, esse daqui foi pancada e a gente conseguiu. Temos muitas histórias. Em 20 anos,
Em 20 anos temos muitas histórias, algumas histórias publicáveis, outras não publicáveis, né? Mas, que nem a gente estava falando anteriormente, né? A vida ensina muito, né? E os erros ensinam muito, muito demais. Impressionante como uma derrota, ela castiga. Ela castiga bastante e ela ensina muito. E como às vezes eu tenho até curiosidade de conversar com alguns médicos. Porque imagine, médico às vezes toma uma decisão ali em segundos. Às vezes não tem uma equipe, ali no calor da emoção. Sim. A engenharia tem, assim, tem esse time. Quando você vai fazer um projeto, você tem. Até na execução. Ela avisa. Tem um tempo, né? Então, assim, durante esses 20 anos, até um aluno perguntou, professor, qual é o projeto mais difícil que você já executou, que coordenou? Eu digo o seguinte, todos os projetos precisam ser tratados de forma responsável, assim, como assim, no mesmo nível. Às vezes aqui a gente detalha muito tempo para fazer um projeto, vamos supor, de uma estrutura, de um prédio de 30 andares. Então você junta a equipe, mobiliza a equipe para se dedicar a um projeto dessa magnitude. Mas aí você menospreza o projeto lá da guarita do prédio, ou da casa de lixo do prédio. Né? Você deu toda a atenção para o prédio em si, né? E deixou aquela estrutura da área comum de lado. E aí, por algum motivo, começa a dar um problema naquela casa de lixo, na guarita daquele prédio. O que acontece? O cliente ou o morador, ele vai tratar aquele problema da casa de lixo da mesma maneira. O prédio ele já começa a refletir aquele problema para o prédio. Se está acontecendo na casa de lixo isso aqui... Pronto. Se está acontecendo aqui naquela estrutura pequena, então, se for o mesmo projetista, então pode estar acontecendo num prédio. Né? E obviamente, outros exemplos. Então, assim, todo projeto tem que ser tratado, botar todos no mesmo patamar. Não menospreze uma estrutura pequena ou uma estrutura de maior porte. Normalmente, os problemas vão acontecer naquela estrutura que você deu menos importância. É interessante. Eu sempre falo, às vezes eu sou um crítico. Eu construo. Eu sou gerente de obras. Às vezes eu digo, pra que uma estrutura desse porte numa casa de lixo? Eu nunca vi um negócio desse. Aí tá aí a explicação. Tem uma analogia que se faz com acidente de carro. Eu já vi uma pesquisa dizendo que os maiores fatalidades que ocorrem em acidentes de carro são naquelas últimas curvas até a pessoa chegar em casa, ou na sua moradia. Por quê? Porque quando o cara está chegando, o cara relaxa, o motorista relaxa. Então ele já tira o cinto, ele já passa naquele cruzamento que ele sabe que tem menos movimento, então ele já passa com maior confiança. Então, assim, o excesso de confiança, talvez seja a palavra essa. Sim. O excesso de confiança é o que faz a queda do profissional. Entendi. Então, assim, sempre tenha humildade para tratar todos os projetos com a mesma responsabilidade. Né? Então, o excesso de confiança, o excesso de confiança e a falta de comunicação, eu falaria esses dois. Né? Porque eu acho que, claro, na história da Geotech já ocorreram algo falho, né? Mas obviamente nada de grande porte. Ao que a gente conseguiu detectar na fase de projeto, como também na fase executiva, né? Como eu falei, ninguém é perfeito, mas assim, aí começam a surgir os protocolos. Então, o Demóstenes sempre tem uma frase que a gente chama o banco de broncas. O que é um banco de broncas? Então, todo aquele problema que você detectou na execução do projeto, você vai armazenando. E você vai passando para os próximos estagiários, para os próximos profissionais. Então, imagine, eu estou começando a construir meu primeiro projeto hoje. O cara vai perguntar, qual é o seu banco de bronca? Não tenho nenhum. Porque eu não tenho experiência com o projeto, não acompanhei a obra, então, para mim, eu sou um cara perfeito, eu não erro nunca.
Só que durante 20 anos, você vai ver, seu banco de broncas está desse tamanho. O que é um banco de broncas? Então, são itens que você vai começar a olhar com um olhar mais crítico. Então, que você não olhava antes e agora você vai olhar com um olhar mais crítico. Né? Porque um mecânico experiente, quando ele vê o barulho, só pelo barulho do carro, ele já sabe onde está o defeito. Porque ele já sofreu muito com aquele problema até detectar, né? Então, ele vai acumulando experiência. Então, na verdade, o banco de broncas, o que é? É um banco de experiência. Sim. Né? Vamos falar assim, a palavra talvez mais correta, né? Então, o banco de experiência que você adquiriu ao longo do tempo, e a experiência você aprende com erro, né? Ou com erro, ou com aquele projeto mal sucedido, Sim. ou com aquele, assim, ou um projeto bem feito, mas mal executado, né? Que acontece muito. Então, assim, uma coisa que eu particularmente eu adoro em obra, né? Eu acho que quase todos os meus projetos eu costumo ir na obra 2, 3 vezes, porque é lá na obra que você vê de fato se o que você fez, primeiro, está sendo executado de acordo, se o que você fez é execuível, porque muitas vezes você faz achando que é execuível, não é, né? Então, como é que você vai melhorar seu projeto se você não foi lá na obra ouvir a sua opinião? Sim. E Marcel, você não tá fazendo o negócio correto, por quê? Você tem que explicar, Carlos, não tô fazendo errado, talvez eu um processo diferente, porque pelo que você falou aqui, não dá para fazer. Então, vamos ajustar. Então, me diga aí como é que você faz. Ou me diga uma forma de melhorar o processo. Então, esse feedback com a obra é fundamental. Então, assim, esse feedback com o engenheiro do campo, o engenheiro que está na frente do seu projeto, ele é fantástico. Eu sempre falo, pessoal, até de vez em quando eu sou um pouco mal criado, né? Por que você não me ligou para tirar essa dúvida? Né? O canal está aberto, o canal de comunicação. Hoje em dia você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem... O cara não achou, é porque... Não tem como achar. Você liga para mim, liga para o escritório. Então, assim, surgiu dúvida. Obviamente, isso eu falo todo dia para os meus alunos. Essa questão que eu acabei de fazer. Se eu pergunto se alguém tem dúvida e se ninguém respondeu nada, ou de duas uma. Ou ninguém aprendeu nada, ou o cara ficou acanhado lá. Mas, assim, o fato de ficar acanhado, você está engolindo uma informação que pode ser interessante para você e você não perguntou, né? Então, assim, o diálogo com a equipe de campo é muito importante, né? Assim, tanto entre projetistas, né, como também a equipe de campo, né? E os insucessos, assim, já tiveram um caso, como voltando àquele assunto dos parceiros, teve um projeto em particular que nós desenvolvemos, né, um caso bem interessante, só que aquele negócio, o cliente contratou uma equipe para fazer as sondagens. E as sondagens foram feitas e, como você sabe, todo o projeto de fundação ou de geotecnia, de contenção, ela é feita em função das sondagens. Sim. Então, imagine, você tem um empreendimento de 20 milhões, você quer economizar R$200 na sondagem. Né? Isso, né? Então... A gente comenta isso aqui, né? O cara vai economizar 20 milhões e não quer fazer um projeto de 3 mil, 5 mil. Então, assim, a gente costuma falar, será que o investidor ele está sabendo disso? Assim, que às vezes o engenheiro do campo, ou que está no setor de projetos, ele absorve muitas coisas sem precisar. Sim. Né? É o tal do protocolo. Será que um piloto, quando está decolando com o avião, ele vai falar, eu não olhei aquele medidor, aquele monitor, porque eu achei que não precisava. Ele precisa fazer isso? Não precisa fazer isso. Né? Se ele tem responsabilidade, ele vai seguir os protocolos. Sim. Então, todo acidente que tem, se você reparar, assim, se você fizer um histórico, eu costumo estudar às vezes os acidentes que ocorrem, os danos, os sinistros, né? Fazer o histórico do problema, né? Então, normalmente é falha de comunicação, porque o cara identificou o problema e não repassou para frente, ou identificou o problema e escondeu, ou tomou uma decisão que aquela decisão não caberia a ele tomar, né? Ou ele recebeu algo para se fazer e não fez, né?
pelo volume de informação que um engenheiro está recebendo todo dia, né? Então, assim, são falhas que poderiam ter sido evitadas. Então, toda falha pode ser evitada. Sim. E, normalmente, na engenharia civil é interessante que, para ocorrer um problema, como a cadeia é bastante interligada, essa falha ela acabou passando por várias pessoas. Verdade. Né? Passou pelo projetista, passou pelo setor de projeto, passou pelo o pessoal de campo. Para poder chegar a um problema, é porque passaram por muitas pessoas. Né? E interessante, por isso que, voltando àquele assunto, é você sentar com pessoas comprometidas. Sim. Porque é aquele negócio, no futebol, se você errar um passe, se tiver um cara bom do seu lado, ele vai roubar a bola do adversário e vai tocar para você de novo. Ou seja, ele recuperou a posse da bola. Então, ele deixou você sob controle. Sim. Então, se você se juntar com pessoas boas, né, em algum momento você pode errar e a sua equipe, né, pode corrigir. Então, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente tem protocolos. Então, uma pessoa faz, a outra corrige, o terceiro revisa, né? Então, porque é um cobrindo o outro, né? Então, isso é importante, né? Às vezes, os prazos, você atrasa um projeto, às vezes o cliente não quer saber se está um projeto atrasado, sim, se está atrasado. Mas, claro, eu como gerente de projetos, eu não posso soltar um projeto sem revisar. Então, às vezes, eu falo para o cliente, segura mais um pouquinho, 2, 3 dias aqui, que eu no fundo, claro que eu não falo isso para o cliente, né? Mas, isso aqui é para o seu bem. Uhum. Eu estou deixando o projeto está sendo estudado, está sendo revisado. Claro que o cara não pensa muito nisso, né? Mas, nas entrelinhas, não existe projeto, né, BBB, né? Bom, barato e bonito em um tempo muito curto. Porque é aquele negócio, é um processo de formação, né? Existe um time para se fazer um projeto de boa qualidade, né? Então, voltando lá para a questão do problema, aí a empresa contratou o cliente, né, contratou uma empresa, foi em outro estado aqui, não foi em Sergipe, não. O baratinho, né, e aí nós desenvolvemos os projetos de fundação baseados nessa sondagem. E aí, todo o projeto de fundação foi executado, a fundação foi executada, né, então... Perfeito. Só que é interessante que nós exigimos alguns protocolos, né? E esses protocolos estão amarrados nos projetos de fundações nossos. E claro que a gente sempre tenta seguir 100% as normas. Então a norma exige que você faça, por exemplo, uma PCE, por exemplo, uma prova de carga estática. Sim. Né? Você está lá no Atos, né? Você deve ter feito lá. Então, o que acontece? Se você não concreta ou não começa a subir o bloco sem antes fazer uma prova de carga, que é para verificar se aquela estaca ela foi bem projetada. Quando eu costumo falar para os clientes, essa prova de carga não é para você não é algo só para mim, não. Porque a prova de carga ela serve para você balizar o projeto, balizar a execução, balizar a sondagem. Então, ela ali está balizando vários processos, né, que foram necessários para poder... Você consegue ver se foi a execução, se foi... Exatamente. Então, o que no final... Então, nessa obra, o cliente seguiu o protocolo. Então, aquele negócio, a gente voltando ao assunto. Então, para ter um acidente, alguns protocolos precisam ser não seguidos. Mas, nesse caso, o cliente seguiu o protocolo. Né? Mesmo ele ter contratado uma empresa lá no começo de sondagem ruim, mas ele pagou caro na frente. Porque quando começou a fazer a prova de carga, a estaca não estava nem chegando nem na metade da carga que ela deveria. Né? E os blocos de coramento, aí nesse caso ele não seguiu o protocolo. Os blocos, ele acabou concretando vários blocos antes do resultado da prova de carga. Né? Era um prédio de 30 andares. Tal. Fazer o reforço No frigir dos ovos, imagine. Quando isso acontece, aí o cliente obviamente vai atrás do projetista no primeiro momento, né? Pô, você fez o projeto que não funcionou. Ou o que aconteceu? Claro, alguns, quando o cliente ele é sábio, né? Ele senta para conversar, não, vamos entender aqui o que não aconteceu. Né? Então, e a gente também tem os nossos protocolos. Quando isso acontece,
Vamos reavaliar, sentar e vamos avaliar o que aconteceu de fato, né? E aí você dá 2 passos para trás. Você começa a pegar toda essa memória de cálculo, né? E destrinchar do zero tudo o que você fez, né? Para descobrir, obviamente, o erro. Porque ali é uma equipe. Sim. Você está do lado do cliente, você tem que, obviamente, atender o cliente e encontrar o erro. Você como consultor, projetista de fundação. E a gente deu para o cliente, na verdade, teoricamente, vamos dar um terceiro passo para trás. Contrata uma segunda equipe de sondagem e vamos refazer todos os ensaios novamente. Vamos calcular novamente. Do zero. Só que isso, imagine, você está trabalhando ali no estresse, porque nesse momento a obra para totalmente. Né? Eu passei por uma situação só que foi em pilares. Então, assim, para tudo, aí vai ficar assim, imagine, isso aí não é algo que você vai fazer em um dia, em uma semana. Aí vão levar 3, 4 semanas para fazer isso. Para tudo, aí imagine. E a equipe que está lá mobilizada, então é pressão todo dia que você recebe, né? Que é uma coisa também que o projetista tem que ter. Tem que ter as costas largas, né? Para aguentar a pressão sem cair, né? Isso. Sem erguer, né? Sem declinar. E aí, quando chegaram essas novas sondagens completamente diferentes da primeira campanha, totalmente diferente. Outro terreno, praticamente. Só que nisso, imagine, as sacas prontas, blocos de seguramento executados, né? Teve que ir atrás da solução em cima do que Pronto, aí é isso. Então, imagine, fazer um processo de reforço de todas as fundações, aí é desgaste. Porque assim, se ele gastou X, ele agora gastou 2X para refazer o reforço. Tudo às vezes por causa de 500 reais no começo da sondagem. Nossa. Então, assim, eu me lembro nessa fase desse projeto. Acho que isso é um dos pontos que mais ocorrem. É tanto que, pelo menos eu tenho um protocolo de fazer a sondagem antes e às vezes depois da fundação eu ainda para poder confirmar alguma informação. Então, na obra que eu peguei agora, a gente falou em Marbella, eu disse, doutor Luiz, vamos contratar a sondagem e vou contratar a sondagem e fazer depois. Não é estaca, não precisa. Sim. Mas vamos fazer? Aí no seu caso você teria a prova de carga para poder balizar, né? E claro que na medida que a tecnologia vai avançando, vão aparecendo outros procedimentos para poder fazer a inspeção. Isso. Né? A prova de carga estática, a prova de carga dinâmica, o PIT. Então, são ensaios que dão esse parâmetro para dar o ok ou não. E no final, eu costumo falar, para aquela obra, eu só durmo tranquilo quando eu tenho um acompanhamento de recalque final da obra. Né? Porque, assim, puxando a sardinha aqui para esse lado, né, em relação ao acompanhamento de recalque, que para mim é o ensaio mais barato de todos, ele dá uma tranquilidade, porque quando você faz a prova de carga, você está pegando uma estaca ali no meio de 100, né? Quando você faz o acompanhamento de recalque, você está medindo, que é uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam quanto um prédio recalca. Eu costumo falar para os alunos, quanto é que vocês acham que um prédio X desse recalca? 1 milímetro, 10 milímetros, 10 centímetros, então assim, e às vezes o próprio projetista estrutural, ele não tem ideia de quanto o prédio dele está recalcando, porque assim, o projetista estrutural faz o prédio dele, eu faço a fundação, teoricamente. Às vezes ele não sabe o comportamento da fundação do prédio dele, né? Então é uma coisa que a gente conversa muito com os parceiros de estruturas, né? Eu falo, seu prédio está recalcando tanto, se comportou bem, né? Então esse é um bom sinal, então obviamente esse feedback... Hoje, quando é que ele dá assim, tá fugindo dessa curva? Quando seria isso? Depende da estrutura. Então, tem estruturas que permitem recalques maiores, tem outros tipos de estruturas que permitem recalques menores, né? Então, assim, mais uma ordem de grandeza, de valor, em torno de 1 polegada, que a gente chama assim, que é em torno de 24, 25 milímetros, né? Que é um valor razoável de final de obra. Certo. Né? Mas, assim, às vezes, né, são quase 3 centímetros de recalque. Então, imagina um prédio de 30 andares descer isso. Né? Tem situações que descem bem mais, né, e se comportam de forma brilhante. Então, assim, quando você, no final da obra, você tem a medição de recalque do prédio, porque é importante uma coisa de acompanhamento de recalque, que é um serviço de qualidade. Porque, não sei se você já teve essa experiência, para um leigo, ou até mesmo para muita gente da área,
Qualquer fissura que aparece no prédio, Já. fala que é Vai fundação. cair, meu Deus. Não, e outra, é fundação. Tá recalcando a fundação. É fundação. O cara não Já acha logo que vai cair, já quer chamar a defesa civil. não sabe nem o que está acontecendo, é fundação. Então, quando aparece uma fissura numa estrutura, né, existem 200 causas possíveis, né? Pode ser retração, pode ser a estrutura pode estar se deformando. Pode ser reforço estrutural. Pode ser um monte de coisa. Quando você tem um acompanhamento de recalque, então você sabe exatamente quando recalcou. Então, qualquer fissura que venha aparecer, eu falo, fundação não é, porque o acompanhamento aqui está tudo ok. Então, assim, quando você monitora, quando você traz tecnologia para a obra, você acaba eliminando muitos problemas que podem vir na frente. Né? Carlos, quando você fala você falou agora uma palavra que me chamou a atenção. Você me controla, porque senão a gente vai conversar até meia-noite. Tecnologia. Eu nem estou prestando atenção aqui. Vamos embora. Quando você fala em tecnologia, você falou aí em 20 anos de experiência, a gente teve um boom muito grande em software, em evolução de programas para execução de fundação. E como às vezes o cliente, eu quero nesse tipo de software. Como é que funciona isso na parte de fundação? Ocorreu esse avanço? Ainda é muito conservador? É bom você perguntar isso. Quando a gente começou, nós tivemos muita dificuldade nisso, em encontrar um software vamos dizer assim, de fundação, né? Eu digo a você que até hoje não existe software, né? Os softwares, eles evoluíram muito na parte de estruturas. Então, na parte de estruturas hoje, já existem ferramentas computacionais magníficas, né, para você avaliar comportamento estrutural. Né? Agora, comportamento de solo, né, existem algumas ferramentas para determinadas aplicações, por exemplo, para contenções, para analisar a tensão de deformação de barragem, de maciço, existe, né? Mas a maioria das aplicações do dia a dia você não tem. Algumas coisas mais simples. Então, a gente acabou desenvolvendo nesses anos um software da Geotech. Entendi. Então, a gente tem lá um programa que foram aí uns 5, 6 anos de desenvolvimento, né? Várias mãos, né? Vários estagiários agregaram valor, vários técnicos. Então tá lá, né? E a gente, com o tempo, vai melhorando sempre. Existem os programas comerciais, tá? Só que tem aplicação e fica muito restrito a certas situações, tá? Para projetos mais elaborados, assim, projetos mais complexos. Então, por exemplo, tem um pacote, o GeoStudio, né, que trabalha com tensão de informação, fluxo, existe enfim, alguns pacotes, né, comerciais. Então, lá no começo, existiam poucos, foram evoluindo, né, alguns melhoraram, outros estagnaram. A gente lá desenvolveu algo mais particular, né? Mas Carl Terzaghi, que é o pai da mecânica dos solos, né? Ele sempre fala, projeto na área de geotecnia é projetar, acompanhar e usar essa experiência dessa obra que você acompanhou para melhorar as obras, os projetos futuros. Não adianta você projetar e não acompanhar. Não adianta você projetar e acompanhar, mas não usar desses dados do acompanhamento para as próximas obras. É um ciclo. É um círculo. Projeta, acompanha, vê o que pode melhorar, absorver essa experiência e melhorar para o próximo projeto. Né? E qual o grande problema? Porque os projetos, os softwares de geotecnia, existe um dilema para evoluir mais. Porque uma coisa solo é solo.
É diferentemente do concreto. Um concreto, você vai comprar um concreto, eu quero um concreto com 30 MPa, com um fator água-cimento de tanto. Então você já sabe exatamente a resistência que vai dar, o modo de elasticidade que aquele concreto vai dar. Vamos dizer assim, desculpe meus colegas estruturalistas de concreto, de aço, né? Você trabalha com um material muito... um material fabricado, né? É um material muito, por exemplo, mais previsível. Bastante, já tem as características bastante previsível, né? Um solo, quem conhece solo, quem está no dia a dia de campo, né? O perfil do terreno é bastante heterogêneo. Então, o geotécnico ele tem que estar no campo para entender as características de cada solo, né? Para poder você levantar informações daquele solo e colocar no programa. Tem só tiver um excesso de água, se comporta de exatamente. Então, a assim, falta da água se comporta de então a formação, por exemplo, então, o que vai fazer com que você seja um bom profissional na área? Né? Isso já, né, falando isso aqui para todos os alunos que estiverem assistindo. Primeiramente, ter uma formação técnica, as matérias de graduação relacionadas com geotecnia, né, mecânica dos solos, né, obras de terra, barragens, fundações. Então, assim, a pessoa tem que se dedicar, né, tem que ir para o laboratório, porque no laboratório onde você vai fazer a caracterização desses materiais, então você começa a entender como os materiais se comportam dentro do laboratório, né? Então, no momento que você tem essa formação técnica, você tem que ir para o campo para poder sentir o solo no real, né? E fazendo o projeto e acompanhando e melhorando a experiência projeto por projeto, né? Entendi. Então, assim, não adianta também o cara ter 20 anos de experiência em projeto se ele não está evoluindo, não está melhorando. Então, ele vai ficar defasado. Ele não vai ser um bom profissional, né? Então, ele tem que estar ali observando e, outra palavra, respeitando bem a natureza. Então, a engenharia civil por si só, a palavra engenharia vem de, né, ser engenhar, ser criativo, usar usar a matéria-prima da natureza para o bem do homem e para o bem da sociedade. Então ele tem que respeitar a natureza. Então ele tem que entender a natureza, saber, aqui eu estou ultrapassando os limites da natureza. Eu preciso respeitar a natureza, eu preciso respeitar as águas, as chuvas, né? Eu preciso entender que eu tenho um ciclo de chuva, tenho um ciclo do verão, eu tenho um verão, eu tenho um inverno. Eu não vou projetar apenas para o verão, né? Então, eu costumo ir na obra discutir com os engenheiros, às vezes o pessoal, mas esse talude aqui, ele tá estável, tá vendo? Tá em pé aqui, eu posso cortar 3 metros, isso no verão. Aí eu falei, rapaz, mas você tem que projetar para situações críticas, não adianta pensar que não vai chover. Vai chover, pô, daqui... Como a gente está aqui agora no inverno, outono e inverno, aqui no Nordeste, outono e inverno é de muita chuva, né? Então é nesse período que vão ocorrer os problemas, né? Porque é nesse período que o solo vai saturar, é o período que o solo vai perder resistência, vai ficar com uma densidade maior, e aí é onde vão ocorrer os problemas, né? Então, às vezes eu fico vendo muito engenheiro preocupado, né? Você tem que pensar na pior situação, né? Então, você tem que entender você tem que interpretar a natureza e respeitar a natureza, né? Eu costumo falar, muito problema acontece porque choveu. Não, calma aí. Chuva sempre vai chover, né? Você não pode ser todo ano vai ter problema. Você não pode ser um projetista de verão, né? De estação do verão é muito fácil, né? Você tem que ser um projetista para durar a obra o ano todo, né? E vários ciclos de chuva, né? Porque vai chover esse inverno, ano que vem vai chover também. Todo ano você vai ter problema, então. Então você tem que resolver essa situação para poder dormir tranquilo, né? Porque senão... Carlos, aqui para a gente dar um encerramento aqui, eu queria que você passasse assim, pela sua experiência, esse pessoal que quer galgar para esse campo de projetista, dentre outros, tanto também como a área acadêmica, que você tem essa excelência, qual a dica que você dá para o público que está assistindo, seja de qual direção tomar, seja se ele está perdido e não sabe por onde ir, assim, qual esse conselho aí que você dá para essa pessoa? Acho que se a gente fizer um resumo aqui da nossa conversa de hoje, talvez a gente já pincelou, né, algumas características que pelo menos eu julgo pertinentes para um profissional que queira seguir tanto a área acadêmica como na área de projetos. Primeiramente,
fazer uma graduação responsável, né? O que é uma graduação responsável? Pô, imagine um cara que não estudou 5 anos, brincou 5 anos na faculdade e quer ser um bom profissional. Assim, claro que nem sempre o bom profissional, ele é aquele cara que teve sucesso na faculdade. Longe disso, né? Porque um bom profissional tem que passar, tem que ter... nem sempre é um pré-requisito para ele ser uma pessoa de sucesso, ele tem que ter tido boas notas na faculdade. Não necessariamente. Porque aí envolve outras variáveis, né? Mas que absorva aquele conhecimento. Mas assim, o cara que vai ser técnico, que vai transmitir conhecimento para uma nova geração, ele tem que ter absorvido um conhecimento em alguma época, né? Então, assim, seja um bom acadêmico, né? O máximo possível. Tenha um gosto por pesquisa e por curiosidade. Seja uma pessoa curiosa, né? Proativa. Porque eu acho que um bom profissional de engenharia tem que ser um cara bem curioso. É um cara questionador. Né? Eu costumo falar para os alunos, vocês precisam questionar, não é aceitar o que o professor está falando aqui. O professor às vezes pode estar mentindo para vocês, ou pode estar inventando, pode estar falando uma besteira. Questione o professor. Né? Da mesma forma que você for para a obra, não é porque o mestre está fazendo aquele procedimento que está o procedimento correto. Né? Estude no livro. Então, vão para a obra com conhecimento também, para você poder até questionar o técnico, questionar o mestre, o encarregado, né? Porque, assim, é aí que evolui. Senão aquele procedimento que está sendo feito errado há 10 anos vai continuar sendo feito errado nos próximos 10 anos. Sim. Então, você tem que parar esse processo, né? Então, cabe a você, ao aluno interromper e mostrar, obviamente, com educação, mostrar com humildade, né? Que às vezes aquele cara que está repetindo, que está fazendo o processo errado, não teve a oportunidade que você teve de estudar, né? Então, assim, talvez a palavra humildade é muito importante nesse momento. Então, seja questionador, seja um cara curioso, né? Hoje em dia, para a pessoa ser um professor docente, se exige, na minha época, com mestrado, você conseguir entrar, hoje em dia está mais difícil até, então, cada vez mais o mercado vai se afunilando e vai exigindo profissionais mais habilitados. Então, hoje em dia você tem que, obviamente, ter até doutorado, ter no mínimo doutorado, no mínimo não, ter um mestrado, doutorado para poder, claro, numa instituição federal, né? Mas existem várias oportunidades de trabalho, né, em faculdade particular. Eu tive uma experiência muito boa. Antes da Universidade Federal, eu tive a experiência de ter lecionado na PUDESP durante 2 anos. Foi interessante, foi uma visão interessante que eu absorvi dos alunos, experiências formidáveis, pessoas muito batalhadoras, né? Que às vezes eu acho assim, você tem que tirar o bom de cada lugar, né? Então, eu gostei muito de ensinar na PUDESP. Adoro, obviamente, ensinar na universidade. Então, o aluno que quer seguir essa carreira, primeiramente, ele tem que ser um bom técnico, né? Tem que procurar novos conhecimentos, depois de graduação. Isso, obviamente, é algo que tem que ser levado para todo mundo. Não se contente apenas com graduação, porque cada vez mais o mercado está ficando mais concorrido, mais disputado, os clientes querendo novas, vamos dizer assim, novos talentos, né? Novas tecnologias. A tecnologia vai evoluindo, então você precisa estar evoluindo novas soluções, né? E assim, não sacanhe, né? Seja proativo, né? Seja proativo. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. Ser proativo, porque às vezes assim, o proativo que ele muitas vezes sobressai ao talento, né? Então não adianta a pessoa ser talentosa e ser preguiçosa. Isso. Né? Às vezes eu prefiro contratar profissionais que suem a camisa, que não sejam tão talentosos, mas que sejam proativos. Então,
Claro que o sucesso de uma carreira depende de muitas variáveis, né? Seria a pergunta de 1 milhão, a resposta de 1 milhão se a pessoa tivesse a resposta correta, né? Mas assim, sejam proativos, sejam pessoas corretas, né? Eu acho que é muito importante. Tenha humildade, tenha a humildade de errar, tenha a sabedoria de corrigir da maneira correta. Seja proativo, não se acanhe, né? Saia da inércia, né? É isso. Falou isso. aqui, então tudo que você falou na entrevista. Eu acho que o caminho que você levou, o pessoal vai entender bem aí um pouco esse caminho. E não só, acho, para a área de projetar. Não, eu acho que de forma geral. carreira, você falou aí vai estudar o que o mestre estiver fazendo. Eu conversei há um tempo, eu ia iniciar uma obra que tinha muita parte de pavimentação. E aí o estagiário chegou e começou a me perguntar: bicho, você sabe que vai começar a pavimentação, vai, pega artigo, qual é que tem uma subbase, qual a camada necessária do asfalto, o que é que esse rolo faz, o que é que esse outro rolo faz, esse equipamento serve para quê? Para vir para cá e ver se o que a gente está fazendo e o que eu estou lhe dizendo que é correto, está realmente correto. Isso é importante. Toda vez que você for começar um serviço ou começar alguma coisa, adquira conhecimento teórico sobre aquilo e veja, como você disse, se aquilo é executável, se está escrito ali, será que alguém executou daquela forma? A gente tem parceiros que executam dessa forma aqui. Porque assim, a engenharia é interessante, porque assim, quando fala, o engenheiro vai para o campo e vai executar, não. O engenheiro não vai executar. Normalmente ele vai fiscalizar. Vai fiscalizar uma empresa terceirizada, vai fiscalizar uma equipe. Parâmetros. Então o que acontece? E tudo envolve custo, né? E qual o papel do engenheiro? Vamos imaginar assim, um engenheiro do campo, né? Ele tem que, primeiramente, ele tem que escolher o procedimento correto para se fazer aquele serviço, né? Dentro daquele procedimento, se existe um procedimento mais rápido e econômico, né? Dentro da técnica, né? E não adianta aí aquele talvez uma outra variável de sucesso. Não adianta cortar caminho. Não adianta cortar caminho. Lá na frente vai ele comprar de volta. Não adianta você pular etapas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na vida demais. Se eu tiver um caminho que for um caminho mais curto, às vezes eu prefiro pelo caminho mais longo, para fazer com que eu ganhe experiência para poder chegar naquele caminho, naquele destino que a vida me ensinou, que a vida me guiou, né? Então, assim, não queira cortar caminhos. Então, o processo de formação, de sofrimento, faz parte, né? Curto o processo. Curto o processo. Seja o resumo. Seja bom ou mal, você tem que curtir, tem que fazer com que aquilo ali lhe traga aprendizado. Então, assim, sempre na profissão aparecer aquele cara, aquela empresa, não, eu faço aqui rapidinho, mais em conta. Desconfie, tem um senso crítico. Tem. Né? Pegue várias propostas para analisar, escutem profissionais mais experientes, leiam livros, leiam documentos, né, artigos, e hoje com a internet você tem muita informação à sua disposição. E também informações boas, informações ruins. Cuidado também onde procurar. Aí volto, né? Então, quando o cara faz tem uma formação boa, ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim, né? Porque ele aprendeu no lugar correto a maneira correta de se fazer. Então, o que aparece ali de algo estranho, não foi. Em algum momento eu aprendi na faculdade que não era assim. Se o cara está me dizendo que faz assim, eu vou pesquisar, vou pensar 2 vezes, né? Agradeça ao rapaz, mais na frente a gente conversa, né? Também você não vai confrontar, não cabe você confrontar, né? Então, saia com o seu jeito, né? E assim, não pule etapas, né? Os alunos, às vezes, só para finalizar, né? Às vezes os alunos, né? Eu comprei um carro, deu um tempo, né? Aí o aluno me
me viu chegando com o carro na universidade, né? Ele falou, pô, professor, você está com um carro zero, o professor ganha tão bem assim para ter um carro zero, né? Então, assim, eu falei, rapaz, eu tenho 20 anos de trabalho. Eu me formei vindo de ônibus para a faculdade. Comecei a dar aula aqui vindo de motoboy. Eu dava aula na universidade de motoboy, né? Então, era geotécnica, universidade, eu não tinha carro. E de ônibus eu demorava muito os trajetos. Então, eu ligava para o motoboy, de moto, você ia para São Cristóvão rapidinho. Então, ia e voltava, eu morava na Atalaia, né? Então, assim, isso aqui é um fruto de 20 anos. Então, por que você quer comprar um carro zero recém-formado? Você acabou de se formar agora. A gente mora do milionário com 28 anos. Então, assim, você não pode se encantar com aquele né, muita informação que você recebe da internet de ter sucesso rápido, fácil, de ser bonito sem ter esforço, né? Aquele sucesso rápido. Então, assim, o que é rápido, vai rápido também. Né? Então, assim, temos que ter cuidado, curtir as etapas, os processos e viver a vida sem essa ansiedade que assim, a mídia te vende um sucesso que às vezes as pessoas estão ficando as pessoas estão muito frustradas hoje em dia porque se vende muito sucesso imediato. Então, um bebê quando nasce demorou 9 meses para gestação. Como você quer que o bebê se desenvolva em 3 meses? Não tem. Tudo na vida tem um prazo, um processo. Então você tem que respeitar esse processo. Tudo tem seu tempo, como dizia a mamãe. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Carlos, queria agradecer aqui sua presença. Acho que foi uma entrevista muito enriquecedora. E queria agradecer também a presença de todos vocês que ficaram aqui assistindo até o fim, tá? Agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores aqui, parceiros, a WBS, a Teles Machado Engenharia, a Usina Trancoso. E para você que quer se tornar um parceiro nosso, pode entrar em contato em uma das nossas redes sociais, que estará aqui nos nossos comentários ou em algum lugar da nossa tela, e entrar em contato com a nossa equipe, e aí a gente vai passar todos os parâmetros para a gente realizar essa parceria, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa entrevista. Até o próximo episódio. E mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo, muito obrigado. Estou lisonjeado aí por ter participado desse projeto de vocês. Eu já venho acompanhando alguns episódios, né? Então vocês estão com muito bom gosto, e eu tenho certeza que já é um sucesso o Papo de Canteiro. Muito obrigado. Até o próximo programa.